Olá, eu sou o pastor Malherbe, aqui da cidade de Ilhéus, na Bahia. A minha família está vivendo Isaías 43:19, algo novo de Deus em nossas vidas, de tal maneira que tem nos impactado bastante e que nós queremos também compartilhar com você, para que você também possa viver Isaías 43:19 na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu quero compartilhar esse texto com você, que fica no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 43, que diz assim: No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Vejam vocês que Filipe, apesar de ser de Betsaida, foi encontrado por Jesus no caminho da Galileia. Filipe estava fora da caixa do sistema religioso da época, buscando algo novo em Deus e de Deus para a sua vida. E neste momento nós vemos que Jesus encontra Filipe, assim como aconteceu comigo, que estava buscando algo novo de Deus, que queria um renovo espiritual na minha vida, na minha caminhada ministerial. E Jesus me encontrou neste caminho, embora eu já estava servindo no Evangelho, em alguma denominação. E a história diz o seguinte, e o texto diz o seguinte, que após ele ter sido encontrado por Jesus, algo novo nasceu dentro de Filipe. Um ânimo, uma alegria, uma satisfação, um prazer. Isso, na verdade, é o avodar de Deus sobre a vida de alguém. Avodar significa servir em adoração a Deus, fazer algo com prazer, algo que gere satisfação em si mesmo, algo que gere alegria. E toda vez que nós fazemos isso, significa que nós estamos vivendo o avodar. É a ideia de Adão lá no paraíso, antes da queda. A palavra diz que Adão trabalhava no jardim do Éden, cultivava o jardim do Éden. E aquelas atividades que ele realizava antes da queda significava avodar, fazer algo com satisfação, com alegria, com prazer. E toda vez que ele realizava essa atividade, ele estava verdadeiramente adorando a Deus. Quantas pessoas têm caminhado em algum tipo de casa, digamos assim, mas têm praticado algumas obras, algumas coisas, e tem lhe causado transtorno, dor, peso, não é verdade? Por isso que nós desejamos algo novo dentro de nós. Esse algo novo, na verdade, é algo original lá do começo do Éden, que é o avodar de Deus sobre nós. Realizar coisas para Deus, realizar obras para Deus, que nos gerem prazer, alegria e satisfação. E assim era Filipe, alguém que já era da religião judaica, mas estava atrás desse algo novo de Deus para a sua vida, de realizar coisas com satisfação, com alegria. Essa é a verdadeira adoração a Deus. E ele é encontrado por Jesus. E no momento que há esse encontro, Jesus coloca nele esse avodar sobre a vida de Filipe. Esse avodar é algo tão forte, tão maravilhoso, tão imenso, tão emocionante, tão prazeroso, que provocou esse renovo na vida de Filipe, de tal maneira que ele desejou compartilhar esse avodar, digamos assim, com as pessoas. E como um primeiro alvo de compartilhar esse algo novo de Deus e em Deus, ele busca seu amigo Natanael.
E aí, é sobre isso que eu quero falar. O efeito Filipe. Olha que interessante. Filipe estava fora da caixa do sistema religioso, desejando algo novo em Deus. Viver Isaías 43, 19. Jesus o encontra. Renova a vida espiritual e ministerial de Filipe. De tal maneira que ele é encharcado por esse avodar de Deus. Algo que lhe provoca prazer, alegria, satisfação imensa. E esse avodar provoca nele o desejo de compartilhar com pessoas que também estavam buscando esse algo novo. E o seu primeiro alvo foi Natanael. E ele vai até Natanael. E vocês conhecem essa história. E ele diz: encontramos aquele de quem Moisés e os profetas haviam falado. Jesus de Nazaré, filho de José. Observe que Filipe se refere ao Antigo Testamento, a textos antigos, mas que era algo atual para aquele momento. Apesar de falar de Moisés e os profetas, algo antigo para aquela época, cronologicamente falando, mas era algo tão atual, igual nesses dias. Nós estamos buscando algo atual, mas que na verdade é algo antigo e original lá do Éden. O avodar de Deus, fazer coisas para Deus que nos gere alegria, satisfação e prazer. O avodar é servir em adoração. Porém, diz o texto, que Natanael retruca ao fazer a seguinte pergunta: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Veja que Filipe encontrou uma pessoa, no caso, Jesus. Filipe fala para Natanael de pessoa, de uma pessoa. Mas Natanael fala de coisas. Pode vir alguma coisa. Olha que interessante. Filipe fala de pessoas, Natanael fala de coisas. Isso é muito comum acontecer. Porque as pessoas estão frustradas, cansadas, decepcionadas. Porque toda vez que alguém fala, olha, está começando uma igreja nova, um ministério novo, um grupo de pessoas estão se reunindo para fazer algo diferente, e as pessoas irem, verem, gera nelas uma grande decepção, porque elas acabam descobrindo que não é algo novo nem diferente. É a mesma coisa, 6 por meia dúzia. Só troca o endereço, só troca-se às vezes o nome da placa. Por isso que é comum, quando nós falamos desse algo novo em Deus, as pessoas às vezes se questionarem. Porque já viram muitas coisas, e na verdade eram coisas iguais. Porém, o efeito Filipe nesse texto é fenomenal. É forte. Filipe, ao ser impactado por aquele algo novo que Jesus havia colocado nele, aquele verdadeiro avodar, servir a adoração, ele não fala de muitas coisas, ele não fala de sistemas, de métodos, de fórmulas. Ele dá a seguinte resposta: vem e vê. É por isso que eu estou aqui hoje. E quero trazer para você essa direção, da qual a minha família tem vivido e está vivendo. Isaías 43, 19. Esse é algo novo de Deus. Vinha conhecer essa visão, desse avodar de Deus para a sua vida. Você que já está caminhando conosco, pratique esse efeito Filipe de convidar as pessoas, em especial seus amigos, que também têm buscado esse algo novo, têm necessitado, que estão vivendo fora da caixa do sistema religioso. Olha, já existem pessoas de outros estados, de outras cidades, que já mantiveram contato conosco, estão vindo para a nossa cidade em Ilhéus,
para viver a vontade de Deus nas suas vidas. Meu irmão, minha irmã, eu te convido a vir ver essa visão, experimentar essa visão do vontade de Deus sobre a sua vida, aqui na cidade de Ilhéus. Muito obrigado e Deus abençoe a sua vida.